Igreja, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus contigo neste momento. Que Deus possa falar contigo. O tema da palavra de hoje é sal e luz. Esse é o tema da palavra. E assim, gente, eu tenho meditado muito sobre... A Bíblia fala sobre fundamentos, sobre rudimentos da palavra. Existe um versículo que fala assim: pelo tempo que vocês têm de conhecimento, vocês deviam ser mestres, mas ainda precisam estudar os rudimentos da palavra. A Bíblia fala do leite, daquele que é essencial, sabe? E muitas vezes eu percebo que as pessoas elas se perdem em busca de algo novo. Sempre nós buscamos algo novo, mas muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que nós sabemos. Talvez esse seja o maior problema do cristianismo hoje, eles terem muitas informação demais, mas não praticaram, não colocaram em prática aquilo no seu dia a dia. Vamos pensar, gente, antigamente você pegava, ia comprar uma Bíblia, você encontrava 2, 3 tipos de Bíblia, né? Não fugia muito. Quando eu me converti, a gente tinha João Ferreira de Almeida, era revista corrigida e revista atualizada e acabou. Não tinha muita coisa. Hoje você, além de traduções, de versões e de tantas Bíblias aí temáticas, né? Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia da criança. Nós temos tanta coisa. E você, por exemplo, hoje entra na internet e você pergunta qualquer coisa. Por exemplo, no YouTube tem alguém falando. Então nós vivemos hoje num tempo de muita informação. Parece que as notícias também, elas têm um prazo de validade muito menor. Então você recebe uma informação, talvez muito importante, mas logo depois você recebe uma outra informação, talvez tão importante quanto, mas você não teve tempo para analisar a informação anterior, colocar em prática aquela informação. E aí o que eu percebo? Muitas pessoas hoje, dentro da igreja, elas realmente acreditam na importância da Bíblia, na relevância da Bíblia, mas nós estamos vivendo talvez um tempo em que as pessoas realmente acreditam que a Bíblia é boa, mas não é suficiente. Ou seja, eu procuro a Bíblia, mas eu procuro outras coisas. E aí nós percebemos muitas e muitas pessoas, cristãos, lendo a Bíblia, buscando na Bíblia, mas também buscando em tantas outras coisas. E aí nós começamos a analisar e começamos a perceber que o que aconteceu? Qual é o problema? A Bíblia não é suficiente? É claro que ela é suficiente, ela é a palavra de Deus, e você pode ter certeza que tudo aquilo que você precisa para a tua vida está lá. As informações que você precisa para a tua vida estão lá na Bíblia. Mas por que nós percebemos muitas vezes as pessoas assim? Porque elas não entendem, elas aprendem algo, ouvem algo, mas elas não colocam aquilo em prática, e elas começam com outra informação. Então elas têm assim na mente: eu sei todas essas coisas, mas de verdade, qual o nível que ela conhece aquilo? É profundo? Ela entende realmente o que Deus quis dizer com aquilo? E se entende o que Deus quis dizer com aquilo, ela coloca em prática aquilo no dia a dia da sua vida? Sabe, e aí nós percebemos que muitas vezes as pessoas olham para uma passagem bíblica e falam: eu conheço isso. Beleza, que ótimo, mas você pratica isso? Você consegue ver isso na prática, no teu dia a dia? Sabe, gente, um bom termômetro para você perceber se o que você conhece, o que você fala, está em prática, se você começa a olhar para os teus filhos e perceber que eles têm o mesmo discurso, ou eles entenderam aquilo, ou aquilo se transformou talvez numa cultura dentro da tua família. Se você olha para a tua família, para os teus filhos que convivem com você, e você percebe que eles captaram aquele conceito bíblico através da tua vida, o que isso significa? Que você não só aprendeu, você viveu e viveu a tal ponto que você passou aquilo. Isso é um termômetro. É claro, existem várias outras situações que também são termômetros. A gente sabe que muitas vezes
existem outros fatores em relação à família ali que podem interferir, podem atrapalhar, eu tenho certeza disso. Mas o que eu quero colocar para você é que esse é um termômetro, mas não tem como eu saber alguma coisa e viver isso e não mostrar para as pessoas. As pessoas vão olhar para mim e vão ver. Por exemplo, ou você é íntegro ou não é íntegro, concorda? Não existe 90% íntegro. Por quê? Porque a partir do momento que você não foi íntegro 10% com uma pessoa, automaticamente ela vai te considerar como? Um traidor, uma pessoa que talvez a palavra não vale. Então, qual é o ponto? Ou nós somos ou não somos. Ou nós vivemos ou não vivemos. É claro que nós estamos num processo. Às vezes você aprendeu algo hoje e você está num processo de crescimento daquilo. Todos nós estamos nesse processo. Mas o ponto é que hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que estar melhor no processo, melhor do que hoje. Então essa é uma crescente. Então cada dia eu preciso de um termômetro. Como é que eu estava antes, dentro dos princípios de Deus? Como eu estou hoje? E como eu estarei amanhã? Então nós entramos dentro dessa realidade. Baseado nisso, eu gostaria de ler a passagem de Mateus capítulo 5, 13 a 16, que diz assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para jogar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha só, eu tenho certeza que você já ouviu essa passagem, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mas muitas vezes nós não entendemos e não colocamos talvez isso em prática. O sal, gente, você já comeu uma comida sem sal? Você percebe na hora, certo? E uma comida com muito sal, você também percebe na hora. Agora, você já viu alguma pessoa, você fez a comida para a pessoa, e você coloca a comida na mesa, e você serve a pessoa, e a pessoa fala, que sal gostoso, hein? Nossa, o que destacou aqui nessa comida foi o sal. Olha, você é a pessoa que eu conheço que mais, que tem um dom para salgar alimentos. Você já viu alguém fazer isso? Você já percebe que a pessoa às vezes ela vai dizer, olha, esse macarrão, a massa era boa, que tempero você colocou? Colocou açafrão aqui, o que você colocou nessa, que gostoso. Mas ninguém vai falar do sal. Agora entenda que o sal demais estraga a comida, e o sal de menos faz com que a comida perca o sabor. Olha só, se você colocar um feijão, um arroz, qualquer comida sem sal, parece que essa comida não tem gosto. Você fala, essa comida está totalmente sem gosto. Então o sal, ele serve para ressaltar o gosto da comida. Então normalmente quando a comida está salgada da forma certa, você vai sentir o gosto do alimento em si. O que vai ressaltar é o alimento. Então, o sal, ele é silencioso. Nós podemos dizer assim que o sal, ele é silencioso. Demais ele aparece, ele não pode aparecer. E de menos ele falta. Falta algo na comida. Está faltando algo. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o que é ser sal no nosso dia a dia. Por exemplo, você sabe que as pessoas, elas estão muito mais observando o que nós fazemos do que o que nós falamos. Sabia disso? O que você fala não tem tanta importância quanto aquilo que você faz. Por exemplo, vamos imaginar pessoas no teu trabalho, no teu dia a dia, que ouvem você falando de Deus. Olha, ontem eu fui na igreja, foi uma bênção, o pastor trouxe uma palavra poderosa, e puxa, foi impactante. Mas você é uma pessoa que reclama o dia inteiro.
Você é uma pessoa que murmura o dia inteiro. Você é uma pessoa que fala mal dos outros. O que você acha que ressalta na pessoa? Você dizer que você é um cristão e que ir na igreja é uma bênção e que o teu pastor tem uma palavra tão boa e aí você convida ele para a igreja, ou a atitude de você murmurar e reclamar? Você percebe que essa é a ideia do salmo. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos proclamar a Deus, não devemos falar de Deus. O que eu estou dizendo é que a nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. E a nossa vida, ela tem que ir em conformidade com aquilo que nós falamos. Ou seja, o meu discurso tem que estar alinhado à minha prática. Então, por exemplo, no meu trabalho, quando eu falo de Deus para as pessoas, ótimo, mas quando eu vivo Deus no meio das pessoas, é automático as pessoas elas sentirem algo diferente. Opa, o discurso dessa pessoa condiz com a prática daquela pessoa. Eu me lembro que alguns anos atrás nós fomos comprar, lá em Matelândia, nós fomos comprar material para a igreja estava em construção, e aí a pessoa falou assim, eles iam fazer as grades lá para a igreja, e a pessoa disse assim, tá, como é que você vai pagar? Como você pode fazer, né? Foi perguntar, não, porque assim, para crente eu não vendo. Por quê? Aí o cara pegou, falou, olha, isso aqui é tudo cheque que voltou de crente. Ele mostrou. Para aquela pessoa, e vamos ser sinceros, provavelmente ele tinha um número provavelmente muito maior de pessoas que não eram cristãs, que deviam para ele também, certo? Se talvez ele fosse colocar na balança, os menos devedores dele seriam os cristãos, e os que mais davam calote nele não seriam. Mas ele tinha uma expectativa naquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas diziam que andavam com Deus, que tinham uma nova vida. Então, para ele, se ele tiver um cristão que está lá devendo, é muito pior do que ter 10 pessoas que não conhecem a Deus. Então, ele vai rotular muito mais aquele um do que os 10. Você percebe? Ou seja, existe uma responsabilidade. Por exemplo, quando nós pensamos assim nas monarquias, você pega o rei, normalmente o rei tem um destaque, mas você já parou para pensar na postura dos príncipes? O príncipe não é rei, ele não manda nada, de verdade o príncipe não manda nada, né? A Bíblia fala que o jovem, mesmo o pai sendo rico, quando ele é novo, ele é igual a um servo, ele está sob a tutela de alguém. Então ele não tem diferença nenhuma. Então quando ele é novo, ele não tem diferença nenhuma. O príncipe da mesma forma, mas existiu o quê? Sobre aquele príncipe uma responsabilidade da realeza. Eu sou príncipe. Ele não pode ir em qualquer lugar. Ele não pode falar qualquer coisa. Mesmo ele não tendo poder nenhum para mudar nada no reino, se ele der uma declaração polêmica sobre qualquer coisa, automaticamente os olhos vão se voltar para ele, e ele vai, querendo ou não, ter uma responsabilidade, talvez até de prejudicar o país dele, porque ele deu uma declaração errada, mesmo não tendo poder nenhum, mesmo a opinião dele talvez não valendo nada para uma decisão. Mas o que acontece? Existe sobre ele uma realeza, ele é filho do rei, ele é príncipe. Então, quando ele anda, o que ele fala, os lugares onde ele frequenta, a maneira com que ele pensa, isso tem uma influência e um poder muito maior do que qualquer outra pessoa, porque existe algo sobre ele. Entenda que muitas vezes ele vai até passar despercebido, mas se ele passar do ponto, salga, vai aparecer. E se ele for omisso demais, automaticamente também vai haver uma cobrança sobre ele, porque eles vão dizer, você é o príncipe, você tem a tua responsabilidade.
Sabe, nós como reino de Deus, nós temos que entender essa função de salgarmos, sabe, de temperarmos, sabe, isso é algo que não pode faltar. O ambiente onde você vive, o teu trabalho, a tua casa, os teus amigos, as pessoas que estão contigo, elas conseguem sentir esse tempero? Gente, eu não estou falando de se você fala de Jesus para elas ou não, porque talvez você fale e sabe o que ele pensa? Que cara chato, que crente chato. Porque assim, ó, tem gente que é assim, você está assistindo televisão com outra pessoa, e aí passa uma notícia, Jesus está voltando, o mundo está acabando. Você sabe, né, que se Jesus viesse hoje, você ia para o inferno, né? Gente, pensa, você meter um saleiro na boca da pessoa, né? Se a pessoa, ela estava bem contigo naquele momento, ela dá aquele sorrisinho amarelo. Por quê? Porque passou do limite. E eu não quero dizer que você não vá talvez chegar em alguma ou outra situação e ter talvez que chamar atenção ou corrigir, mas como é que nós percebemos quando nós exageramos? Quando muitas vezes essa pessoa, ela se afasta de você. Eu me lembro que quando eu comecei a atender pessoas, a pastora Sueli falou uma coisa para mim que eu levo para mim até hoje. Se você falar algo para uma pessoa e aquilo gerar um fruto ruim, ou você falou a coisa errada, ou você falou com a motivação errada, ou você falou no tempo errado. Sempre quando você fizer no tempo certo, com a motivação certa, né, e da forma certa, vai gerar fruto. Talvez não gere naquele momento ali, mas foi o Espírito Santo que moveu essa situação. É um termômetro. Muitas vezes a gente quer salgar e salga demais, mas tem gente que é o contrário, que é aquela pessoa que diz, não quero ser o crente chato, mas ela nunca fala. Ela nunca fala de nada, nunca fala para ninguém, ou seja, o ambiente onde ela vive, onde ela trabalha, é igual, ela estando lá, não estando lá, nada muda. Sabe, quando nós chegamos num lugar, automaticamente esse lugar tem que ser impactado pelo nosso tempero, mas muitas vezes é impactado pela nossa confusão, que a gente já chega, já arruma uma confusãozinha lá no lugar, e não foi temperado da forma certa. Então o sal ele serve para temperar, e a primeira pergunta é, você tem temperado o ambiente onde você está? Talvez temperado pouco, talvez temperado demais. Como é que você está no teu dia a dia com as pessoas? O sal, ele serve também para conservar. As pessoas usavam muito antigamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem geladeira, né? Você coloca as coisas lá e é tudo tranquilo. Mas imagina que antigamente as pessoas, elas salgavam a comida, colocavam no sal para conservar. E aqui é uma coisa importante para a gente entender. As pessoas procuram você para quê? Eu acho interessante, durante todo esse meu tempo de igreja, são mais de 30 anos de igreja, eu nunca tive uma situação de várias pessoas virem e me procurar para reclamar da igreja, ou reclamar das coisas. Por quê? E aí tem gente que parece que é um imã, né? Todo mundo vai lá e reclama para aquela pessoa, porque aquela pessoa aceita isso, recebe isso. Toda vez que alguém chega, eu escuto, e se eu percebo que começa a ser algo que passa do limite, o que eu digo, opa, eu acho que essa conversa não está legal, não está edificando, e eu corto. Automaticamente, o que eu percebo? As pessoas, elas vão chegar para mim para agregar, quando elas percebem que é algo que dá para ser falado, que nós vamos conversar, que vai ser bom, mas quando começa aquele ambiente da fofoca, não conserva, entendeu? O cristão, ele tem que ter esse ambiente de conservar o lugar onde ele está. Deixa eu perguntar algo para você, quando você chega num lugar, o ambiente muda? Por exemplo, se as pessoas estão falando besteira, elas continuam falando besteira do mesmo jeito?
Ou talvez até possam continuar, mas talvez elas digam assim: deixa eu dar uma maneirada porque o fulano aqui chegou e eu sei que ele não gosta desse tipo de coisa. Se isso não acontece, é porque a pessoa de verdade não percebe que existe algo ali. Sabe, nós conservamos o ambiente onde nós estamos. A paz, a tranquilidade. Eu costumo pensar assim, eu falo, às vezes a minha filha mais nova chega em casa no final da tarde, daí quando ela chega eu fico na porta assim, eu faço isso todos os dias assim de propósito, é um treinamento que eu faço com ela. Aí ela chega, eu sei que ela chega meio desanimada da escola, né? Aí eu estou ali na porta, eu abro a porta, aí eu abraço ela e falo: filha, você chegou na tua casa, aqui você é amada, aqui você aceita como você é. E ela entra. O que eu estou falando para ela ali? Olha, eu não sei o que aconteceu na escola. Eu não sei se você está sendo, talvez, tendo alguma situação que não está certa, não está legal, mas aqui dentro dessa casa, esse aqui é um ambiente de bênção, um ambiente que você tem liberdade para você falar, um lugar que você tem liberdade para expressar os seus sentimentos. Nós vamos entender você, nós vamos orar com você, nós vamos falar a palavra de Deus para você, nós vamos trazer a realidade, a verdade para você. Esse é o ambiente dessa casa. Todo dia eu falo isso para ela quando ela chega. Às vezes eu falo: você sabe, né, que aqui nesse lugar você é amada e você é aceita. O que eu estou fazendo ali? Eu estou conservando o ambiente da minha casa. Às vezes quando eu percebo que acontece alguma coisa que não está dentro do ambiente que nós criamos na nossa casa, eu falo: opa, isso aqui não é nosso, nós não somos assim. Aqui nessa família não funciona dessa forma. Aqui não funciona assim. Ou seja, o que eu estou fazendo como sal? Eu estou conservando aquele ambiente. Entenda que isso não acontece sem eu entender isso e começar a colocar em prática. Se você quer uma família abençoada, você precisa todos os dias abençoar a tua família. Declarar a tua família abençoada. Eu acordo de manhã, eu vou lá, eu abraço as minhas filhas, abraço a minha esposa e eu falo: bom dia, eu te amo. Às vezes ela está na cozinha, eu abraço ela, eu falei: você nem me abraçou hoje. Ela falou: eu dormi com você. Eu falo: não, mas a gente estava apagado, a gente não se viu de noite, a gente não conversou de noite. Aqui não vale, agora é o primeiro momento do dia. Sabe o que é isso? É você conservar o ambiente. Você é o sal da terra. Você tem que fazer da tua casa, do teu ambiente de trabalho, um pedaço do céu. Agora, gente, a minha casa é exatamente como eu queria? Não, porque eu também estou num processo. Entende? Que eu estou tentando cuidar do meu ambiente, mas tem vezes que eu erro, que eu piso na bola, às vezes falo alguma coisa que eu não gostaria de ter falado, sem pensar. Mas o ponto é que eu estou caminhando para melhorar o ambiente da minha casa e o ambiente do meu lar. Entenda como que eu faço isso? Colocando padrões e princípios bíblicos dentro da minha casa. Tem muita gente que: o meu casamento não tem jeito, está destruído. Mas a pessoa não coloca o ambiente, ela não conserva o ambiente dentro da sua casa. Aí ela vai procurar vídeos sobre casamento, não sei o que sobre casamento. E não tem problema nenhum você tentar aprender mais sobre relacionamentos, ótimo. Mas você precisa entender que você é o responsável para conservar o ambiente de Deus dentro da sua casa, através do momento de oração. Normalmente quando a gente vai dormir, a gente faz oração. Daí a minha filha fala: pai, hoje é o teu dia. Ela é a que conta: hoje é o dia do fulano, hoje é o teu dia. E aí ontem eu estava muito cansado de noite, cansado, dor nas costas. Ela falou: pai, hoje é o teu dia. Aí eu falei assim: pai, que preguiça de ir lá para o quarto dela agora. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos orar todo mundo aqui na sala. Então vamos lá, peguei ela, então vamos orar aqui na sala, depois todo mundo vai para o quarto e vai dormir. Mas o caso é que assim, eu não posso deixar passar. Tem dias que normalmente eu faço meu devocional no meu devocional na parte da manhã.
Então eu orei, eu já li a Bíblia, e muitas vezes eu faço aquele momento ali com a minha família, e depois eu faço o meu momento ainda separado. Por quê? Porque às vezes eu tenho as minhas coisas que eu quero falar com Deus ali, em separado, assuntos particulares. Mas o ponto é que eu estou conservando o ambiente que eu vivo. Entenda, nós precisamos conservar o ambiente que nós vivemos. A Bíblia também fala aqui que o cristão verdadeiro, ele é luz. E aqui existe uma passagem, quando nós lemos Êxodo, e conta a história de Moisés, que Moisés ele ia para o monte ouvir a Deus. A Bíblia diz que quando Moisés descia de lá, ele descia brilhando tanto que eles precisavam colocar um pano sobre Moisés, porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Agora eu acho tão interessante que Paulo fala, no livro de Coríntios, ele diz assim, que nós somos a carta de Deus. Ele diz assim, ele conta a história, Moisés, ele subia à presença de Deus, e quando ele descia, era necessário um pano, porque a glória de Deus as pessoas não conseguiam olhar. Mas ele fala assim, mas nós com o rosto descoberto. O que ele está dizendo? A glória de Deus, que estava sobre Moisés, lá no monte, está em mim, está em você. Você já parou para entender isso? Aquela glória de Deus que descia sobre Moisés e que fazia ele brilhar e que as pessoas não conseguiam olhar, que precisavam de um pano, ele diz, vocês hoje, não mais como Moisés, mas com o rosto descoberto, e ele usa assim, vocês são a carta de Deus para a terra. Ou seja, quando as pessoas elas olham para nós, elas precisam ver a luz de Deus. A luz de Deus ela vai brilhar onde você entrar. Ou seja, quando eu entro, a luz entra. E essa é a primeira coisa. A luz, as trevas fogem da luz. Quando nós entramos num lugar, o ambiente tem que ser diferente. Quando você entra na tua casa, o ambiente tem que ser diferente. Quando você entra no teu trabalho, o ambiente tem que ser diferente. Se você tem a luz de Deus, e aqui eu digo, talvez você hoje fale, não, o ambiente não é diferente. Mas você pode todos os dias dizer, Senhor, eu quero que aonde eu entre, o ambiente seja diferente, porque a Tua glória está dentro de mim, e eu quero que essa Tua glória resplandeça. A Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe como as pessoas conhecerão a Jesus? Através da minha vida, porque a minha vida é a carta escrita de Deus. Ou seja, quando as pessoas olham para mim, elas precisam enxergar em mim os conceitos e os princípios bíblicos de uma forma tão clara, que ela diga, eu quero esse Deus. E quando ela olha para você e ela diz, eu quero, aí você apresenta a palavra de Deus para ela, mas primeiro ela viu Deus em você, e ela diz, eu quero isso que você tem. Como é que ela vê isso? Através do brilho de Deus na tua vida. Então a escuridão, ela precisa fugir quando a gente chega. São coisas simples. Muitas vezes a gente não percebe, talvez você até nem perceba, mas as pessoas percebem. Eu me lembro que uma vez fui visitar uma pessoa, era uma pessoa que tinha uma vida assim muito distante de Deus, e quando eu entrei naquele lugar, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu entrei naquele lugar, eu senti um peso gigantesco. E aí eu me lembro que a pessoa me recebeu e tal, e eu fiquei pensando, Deus, eu senti um peso e ela não sentiu nada. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Puxa, como eu me senti assim, oprimido naquele lugar. Foi essa a sensação que eu tive quando eu entrei naquele lugar. Mas, aparentemente, aquela mulher ficou normal, ficou bem. Eu falei, não, Deus, isso não está certo. Como é que eu entro num lugar que tem trevas e eu é que me sinto oprimido? Não, de forma nenhuma, não pode. E eu me lembro que eu falei, não, eu quero ver. Eu me lembro que eu me preparei em oração, me preparei em jejum, e a minha oração é, Deus, que eu entre naquele lugar, aquela mulher perceba uma diferença. Eu não aceito eu entrar naquele lugar e sentir uma opressão sobre a minha vida, e ela não sentir uma liberação dos ares quando eu entro. Eu não aceito isso. E eu me lembro que eu orei, eu jejuei, passou, sei lá, 1 ou 2 semanas, eu fui lá de novo.
Quando eu fui lá de novo, eu já não senti mais aquela opressão. E eu creio que aquela mulher também sentiu algo, porque ela se abriu para as coisas que a gente estava falando lá, e a pessoa se abriu. Ou seja, eu fui na primeira vez e eu senti que a luz de Deus na minha vida estava uma luzinha meio fraquinha, entendeu? Eram uns 2 watts ali, sabe aquela que você coloca na tomada, só para ficar uma luzinha bem fraquinha, que quase, só para quebrar o escuro. A minha luz estava aquela lá, bem fraquinha. Mas o que acontece? Quando a outra vez que eu fui, eu não sei quanto estava, mas pelo menos 10 watts já devia estar, já não era mais aquela de 1, já era de 10, ou seja, a pessoa ela sentiu a diferença. Entenda, quando nós buscamos a Deus e buscamos a glória de Deus, porque vamos pensar o seguinte, a luz que resplandece não é a minha, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, a luz é a luz de Deus na minha vida. E como é que ela aparece? Ela aparece quando eu diminuo. Quando eu sou menos eu e mais Deus, ou seja, quando dentro de mim eu começo a ter as atitudes de Deus, me encher de Deus, buscar a presença de Deus, automaticamente a minha presença começa a diminuir e a presença de Deus começa a resplandecer. Ou seja, quanto menos de mim, mais de Deus. A luz ela brilha quando nós começamos a diminuir um pouquinho a nossa luz como pessoa, né? Enquanto você quer brilhar, a luz de Deus não aparece, aí aparece só a tua. E aqui, gente, é algo que muitas vezes as pessoas elas se enganam nisso. É uma linha muito fininha. Muitas pessoas estão buscando a sua glória. Eu quero aparecer. E sabe, quando Deus às vezes usa a pessoa ela começa a achar que Deus usa porque ela tem alguma coisa a ver com isso. Não, eu e Deus, nós somos a Batman e Robin. Eu sou Batman e Deus é Robin, né? Ou seja, a gente acredita que Deus precisa da gente para fazer algo, porque a gente tem alguma coisa que Deus não tem. Isso é mentira. E aqui dentro da luz, a primeira coisa que nós precisamos cuidar é: seja humilde. Humildade é o primeiro cuidado que eu preciso ter para que a luz de Deus brilhe em mim. Olha só, quando nós lemos o primeiro versículo lá, como é que termina? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam suas boas obras e glorifiquem, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Olha só, as minhas boas obras têm que glorificar ao Pai. Quando a pessoa olhar para mim e não ver Deus, e não sentir Deus atuando em mim, isso tem a ver comigo, não com Deus. As pessoas elas veem a luz de Deus dentro de mim e elas vão dizer assim: eu quero isso que você tem. Ela não vai querer ser você, ela vai querer ter o que você tem. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos nisso. Eu fico pensando, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê essas situações da luz brilhando, as pessoas vendo o milagre palpável. Mas deixa eu te dizer algo, eu e você somos um milagre palpável aqui na terra. Se coloca de pé e eu quero que você pense o seguinte: o mesmo Espírito que estava dentro de Jesus está dentro de você. A mesma glória que estava em Jesus está em você. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você e ele está em você. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você. Olha que poder que existe dentro de você. Um poder que foi dado por Deus. Sabe o que eu percebo hoje? Pessoas procurando milhares de soluções. Milhares. Se aconselham com 10, 20 pessoas, mas no fim da história o que elas querem ouvir é apenas a vontade delas.
Quando você encontra alguém que fala aquilo que você quer ouvir, aí você, esse é meu guru, como eu gosto dessa pessoa. Procure pessoas que falam aquilo que você não quer ouvir, porque talvez essa seja a vontade de Deus para confrontar, porque aí o orgulho é confrontado, você é quebrantado e Deus em você começa a aparecer mais. A Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, esse não dá frutos. Mas se o grão de trigo que cai na terra morre, esse produz 30, 60 e 100 por um. Você quer que a luz de Deus brilhe em você? Morra para a tua vontade. Aí você fala, mas eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos. Os teus sonhos, os teus projetos são tão pequenos comparados com os de Deus. Sabe, é quando você pega uma criança e você fala para a criança assim, ó, daqui um mês eu vou te levar lá para Disney. Ela fala, não, eu quero ir hoje aqui no parquinho lá de casa. Não, mas se você aguentar um mês, você vai ir no melhor parque temático do mundo. Não, eu prefiro o parquinho aqui porque eu quero ir hoje. É assim nos nossos sonhos. Às vezes a gente está batendo, brigando com Deus, dizendo, Deus, eu quero aquele parquinho do lado de casa. E Deus está dizendo, aborta isso, tira isso da tua cabeça, eu tenho algo muito maior e muito melhor para você. Às vezes você está pensando, Deus, eu estou querendo salvar o meu casamento, e Deus já está pensando em você, ajudando outras pessoas a saírem dos problemas no casamento. Deus já está vendo você restaurado, transformado e ajudando outras pessoas nessa área. Ai Deus, eu estou com um problema financeiro. Deus, Ele pode resolver qualquer problema. Qualquer problema para Deus não é insolúvel. Deus resolve qualquer problema, mas de verdade Deus não está preocupado e estressado com isso. Ele está preocupado em mudar você, porque se Deus estiver em você, se a luz de Deus estiver em você, aonde você entrar, vai existir algo de Deus. Deus vai fazer algo especial, e mesmo quando você passar por lutas, e mesmo quando você passar por tribulações, você vai passar enxergando o plano e o propósito de Deus, e as pessoas vão olhar para você, e elas vão enxergar algo diferente, e elas vão dizer assim, nossa, essa pessoa está passando por um turbilhão, e ela ainda tem um sorriso. Quando tudo vai bem, todo mundo está feliz. Você pega uma pessoa que ganha bem, que está com saúde, uma boa família, ela está sorrindo. Eu quero ver quando as dificuldades vêm, que você precisa entender que a nossa realidade não está presa aqui a este lugar. Aí você começa a viver realmente aquilo que a palavra de Deus diz. Você começa a salgá-lo no ambiente onde você está, que as pessoas começam a dizer, como essa pessoa consegue ser assim? Como essa pessoa age assim? Mesmo passando tudo que ela passa, mesmo vivendo tudo que ela vive. Como essa pessoa, com o salário que ela tem, ela consegue ter mais prosperidade do que eu que ganho mais. A pessoa vai olhar e diz, mas o que é? Ela vai ver Deus, ela vai ver a mão de Deus, ela vai ver o poder de Deus na tua vida. Mas querido, isso não é um passe de mágica, é uma vida prática. É eu orando, buscando a Deus e pedindo, Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, eu quero te conhecer mais, eu quero viver mais. Não terceirize a tua responsabilidade espiritual. Não culpe as pessoas porque você talvez não está crescendo espiritualmente como você deveria. Comece a buscar a Deus, comece a dobrar o teu joelho e comece a dizer, Deus, o meu cristianismo não vai ser só de palavras. O meu cristianismo precisa ser algo prático. O meu cristianismo precisa ser algo real. Precisa ser algo verdadeiro, precisa. Querido, eu tenho dificuldades, eu tenho problema, eu sei que você também tem, e eu estou tentando todos os dias, dizendo, Deus, eu quero ser melhor, eu quero brilhar a tua glória, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a tua glória na minha vida. Feche os teus olhos e comece a orar, e comece a clamar. Você ouviu, só que se você não tomar uma postura, uma atitude, dizendo, Deus, eu quero,
eu quero ser sal aqui nessa terra, eu quero ser luz aqui nessa terra, eu quero que a tua glória esteja na minha vida. Se você não começar a orar e você não começar a clamar, querido, tudo que a gente vai falar aqui vai ser simplesmente mais um conhecimento na tua vida. Você vai ouvir isso, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, e você vai dizer na próxima vez que a gente falar de novo, você vai dizer, eu já sei isso, mas você ainda não vive isso. E aí quando você começar a viver, você vai dizer, a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, porque ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma, e ela é apta para discernir todos os pensamentos e sentimentos do ser humano. Essa é a palavra de Deus, e ela está entrando no teu coração neste momento, e você vai dizer, Senhor, eu quero mais disso na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, move essas vidas, Pai, que essas pessoas recebam de Ti, Senhor, essa nova visão, Pai, de não só ouvir, mas de praticar, para poder crescer e viver